Cadu. Bom, a gente podia começar com talvez até pelo relacionamento, de repente o Gabriel colocar alguma coisa aí, trazer alguma coisa da experiência dele desse assunto. Pode ser, Gabriel? Claro, claro. Bom, acho que a pergunta que a gente chamou a conversa de hoje foi Isso. Você já promoveu um funcionário e se arrependeu por ter feito isso? Quem nunca? Quem nunca? Dê poder a ele, que você conhece a figura, o que vai acontecer. Dê poder para o povo, você vê. É interessante, né? Você falou de poder, então provavelmente você promoveu, né? A minha experiência foi com um aumento. Era um cara bastante esforçado, super dedicado, muito, muito bom trato, sempre gostei, e gosto muito dele, tenho contato com ele ainda hoje. E assim, eu contratei, eu sabia que a necessidade dele era um pouquinho acima daquilo que eu tinha planejado, do ponto de vista de salário, né, de remuneração. Mas ainda assim, ele falou, cara, eu estou querendo, estou precisando, vamos assim mesmo. Eu falei, não, beleza. E pensei comigo, né? Falei, daqui uns 2, 3 meses, se realmente ele estiver rendendo, se realmente ele estiver trazendo resultado e tal, cara, vamos lá, a gente põe mais um pouco, tudo bem, a gente faz o nosso lado, né, aqui também, e deixa o cara um pouco mais confortável. Então. E passaram-se 2, 3 meses, ele veio respondendo, veio fazendo, veio assim, empenhado. Eu falei, poxa vida, que legal, né, cara? Como é gostoso a gente sentir essa resposta quando o colaborador se engaja, ele se envolve no processo. Cara, e aí eu chamei ele num canto, uns 3 meses depois, falei, tenho gostado muito do teu trabalho, tem sido muito bacana a tua atuação, assim, assado. E eu dei um aumento para ele, um aumento significativo. Aumentei, eu falei, cara, a gente estava naquela situação, mas a tua resposta tem sido boa. Eu lembro que eu acho que eu aumentei na ordem de 20% o salário dele. 20, 25, acho que foi 25% o salário dele. Cara, o que mais me frustrou foi que, assim, passou 2, 3 semanas, eu senti nitidamente ele assim, como se ele tivesse, como se aquele sangue no olho tivesse desaparecido, como se ele não tivesse mais aquela vontade toda de fazer a coisa acontecer. E a impressão, e eu fiquei pensando, eu não cheguei a dizer isso para ele, confesso, talvez eu devesse ter dito, mas eu cheguei a pensar assim, falei, a sensação que me deu é que, como ele conquistou ou chegou naquilo que ele estava querendo para poder dar conforto para ele sossegou. E para mim foi muito frustrante, cara, como gestor nesse processo. Foi muito frustrante. Porque eu falei, cara, cadê aquele cara que estava aqui, porra? E aí, Gabriel? E qual foi, e como é que foi depois disso? Eu confesso a você, eu tentei de alguma forma ver se eu conseguia levantar o cara de novo de algum jeito, né? Na conversa, na abordagem e tal, mas apesar dele ter se mantido relativamente bem durante algum tempo, mas assim, foi uma decrescente bem lenta, mas foi uma decrescente bem lenta. Uhum. Até que um momento, um ano depois, eu cheguei para ele e falei, cara, não está dando mais. E por não tá, quê, eu estou Gabriel? sentindo que não está funcionando para você e não está funcionando para mim. Eu pergunto para você, e por que esperar tanto tempo? O que te levou Porque essa é uma lição que eu demorei tempo? a aprender, meu velho. Eu fico com... Sei lá, é uma situação de demitir alguma coisa que é muito desagradável. Cara... Demitir algo que... Ia ser outro assunto, na minha opinião, que eu acho que a gente deveria debater isso em algum momento. Sim. Mas interessante. Desagradável. Eu tinha muito disso. Eu passei por algumas situações, passei por situações similares, né? Tanto de promover, mas assim, só que assim, o caso que eu promovi e que depois não estava respondendo do jeito que estava, cara, rapidamente eu cheguei em cima e falei, olha, nós vamos pontuar, nós vamos resolver isso de alguma forma. E cada um é o momento, é a empresa, é o tipo do negócio, né? No meu caso, esse funcionário,
e não foi um, tá? Foram dois. Eu tive que transformá-los em PJ. Esses caras, eles tiveram que sair da empresa. Eu falei, olha, não vou sustentar essa situação, não é? Preciso de você, isso é importante, principalmente no meu caso, nesse caso, era empresa de software, um capital intelectual que é difícil de você repor, não é? Funcionário que conhecia muito de análise de negócio, muito de implantação, e conhecia muito bem do produto, e com os clientes tinha um bom conceito com os clientes, né? Então, é claro que essa coisa não foi assim, né, meu? Ou você vai para lá, ou... Não, cara, vamos trabalhar uma outra situação, porque eu acho que, de repente, existe uma oportunidade que pode ser muito melhor para você do que essa oportunidade, né? E aí fomos trabalhando isso ao longo de pelo menos 3 meses, né? Só que aí, como foi logo após assim, no próximo mês que a gente já fez que sentamos, já teve esse feedback, e aí sempre vem outras coisas, né? Porque o cara, quando não está contente, ele começa a fazer comparações. Ele ganhou o aumento, passou um mês, mas ele já está 30 dias depois, parece que para ele... Ele trocou de carro, João, já gastou o que você deu de aumento para ele. Exatamente. Mas olha, Cadu, é bem isso mesmo. Ele já trocou de carro, ele já assumiu outra dívida. Bom, e aí eu tive que fazer isso. Foram 2 funcionários, pessoal de ponta e tal. Só que aí já é aquela história, né? O modelo de negócio permitia isso, né? O modelo de negócio permitia isso. Então, foi um tratamento rápido para poder resolver, né? Interessante. E você, Cadu, passou por alguma situação nesse sentido? Eu passei numa empresa de TI. A gente tinha uma equipe de consultores também, de implantação de software, né? E eu lembro que naquela época tinha algumas pessoas muito próximas. E essas pessoas, assim, estavam em contato com a gente no nível de gerência, sempre muito ligado, sabe? Aquele funcionário que cola em você e vai te trocando experiência, vai te dizendo o melhor caminho. E eu falei, nossa, esse cara seria um potencial gerente de área dentro de uma empresa de TI, né? E aí, passou um ano, surgiu a oportunidade de gerência de um setor. Promovi o cara para gerente. E não analisei o perfil do cara. Eu só conheci o cara pela vivência minha no dia a dia. E o cara não tinha uma formação, né, 3º grau, pelo menos. O cara não tinha uma vivência de ser chefe de nada na vida. E quando ele se deparou como um gerente de setor, que ele tinha que cuidar ali de 10 a 12 pessoas, rapaz do céu, o cara quis, tipo, dominar o resto do pessoal na base do grito, entendeu? Não teve Caramba! gestão, não teve aquele tato para lidar com as pessoas. Ele quis já impor as coisas de uma forma um pouco autoritária. Cara, a primeira reunião que foi feita com o departamento já deu pepino para todo lado, já saiu bochicho, já nego já ficou bravo com a atitude dessa pessoa. Então, não precisei demorar 3 meses para se arrepender. Foi uma semana. Caramba! Porque você não tinha ali aquela experiência a experiência profissional para lidar com um grupo, para poder fazer um planejamento, para poder mensurar ali as dificuldades de cada um dentro de um setor, né? Para poder somar com o grupo. Ele quis já colocar, olha, a partir de hoje vocês esquecem o que vocês faziam, estava tudo errado e vai fazer agora do meu jeito que está certo. Olha. Sem nenhum tipo de aglutinação da equipe, sabe? E aí deu pepino, né? Não durou muito tempo, não. Ele voltou para a área que ele estava, acabou. E aí terminou assim, deu zica. Você conseguiu Literalmente. retê-lo ainda depois disso ou não? Consegui. Consegui retê-lo em outra área, entendeu? Mas, assim, foi frustrante aí a experiência.
Então, para você hoje, você promover uma pessoa para liderar a equipe, hoje o meu pensamento é totalmente diferente do que eu tinha há muito tempo atrás, porque hoje você tem que, a pessoa não precisa ser técnico, não precisa ter muita experiência profissional, mas ela tem que saber lidar com pessoas, saber Como é que ouvir, você, saber gerenciar. como é que a gente mede isso? Como é que a gente mediria isso? Esse parâmetro, por exemplo, que você acabou de colocar. Cara, eu acho assim, é curioso isso, né? Porque às vezes você tem um profissional que ele fala para você que ele sabe, que ele conhece, que ele tem experiência, ele vende essa ideia para você. Você acredita, beleza, ó, legal, achei o cara. O cara diante de uma equipe. O que que ele faz? Em vez de ele procurar entender essa equipe em vários momentos e começar a ter um planejamento, não, ele vai e já entra de sola na equipe e ele perde todo mundo. Ele não aglutina, entendeu? Então, assim, são pessoas que eu acho que não têm a preparação suficiente para assumir um cargo importante, um cargo de gerência, um cargo de encarregado. Hoje eu vejo com muito mais critério a escolha de uma pessoa nesse padrão do que eu tinha antigamente, porque se você escolher mal, às vezes não é o cara que está errado, é você que não soube escolher, né? É Eu bem acho isso que mesmo. isso que mais dói, né? Isso é o que mais dói. Porque a decisão errada não foi do cara, foi a É tua. a sua. O problema maior é esse, né? Esse é o problema. Exatamente, escolheu Mas errado. é interessante, né? Que embora tem o jargão a máxima do RH que diz que as pessoas são admitidas por competências técnicas e demitidas por comportamentais, né? Exatamente. E realmente, né? A gente vai vendo que tudo que acho que ó, o assunto comportamento e mentalidade nunca foi tão estudado, né? Hoje em dia são testes que são aplicados de todo lado, quer dizer, as empresas tentam se fechar de todo lado com isso, né? Mas eu acho assim que as pequenas empresas, muitos empresários não têm acesso nenhum a isso. É Sim, não tem incrível, acesso à metodologia, né? incrível, João, mas aquele assunto que você abordou sobre trazer uma. Eu vejo pelo menos muita sinergia nisso, trazer um funcionário para sócio. uhum, Né? Ele deu alguns comentários lá na página do Facebook. uhum, Tá? E alguns comentários eram do tipo assim: sócio, Deus me livre. uhum, Né? Ou algum outro comentário do tipo: cara, isso é muito valioso. Né? O que foi que lhe deu valor, na verdade? Né? O que a pessoa deu valor? Ela deu valor ao fato de que eu acho que é uma coisa que se aplica, né, nesse processo que a gente está conversando, poxa vida, será que a pessoa já tem as atitudes e as ações daquele papel que a gente está querendo trazê-la, né, que a gente está querendo colocá-la? Será que ela já tem, ela está demonstrando, está sendo essa pessoa que, apesar de não ter o cargo, mas de alguma forma ela tem o comportamento, ela já tem a, a o comportamento, a dedicação nesse sentido? Eu acho que esse comentário que eu vi de um vídeo teu, cara, que eu acho que também se aplica a esse contexto, não? Eu não entendi bem como você colocou, se foi como uma pergunta, né? Porque lá eu estava colocando que para tomar cuidado, porque a pessoa, às vezes, ela quer dizer, para estar avaliando se o comportamento dela antes disso tudo, se já é um comportamento de uma pessoa que encara os problemas de frente, que já tem o comportamento de dono, né? Mas que ela já vem trazendo, já vem demonstrando tudo isso, né? Isso para o sócio, mas imagina, por exemplo, o caso que o Cadu colocou como gerente, né? Colocou um encarregado, alguém que é líder, né? Independente da hierarquia exata, mas que é líder de um grupo de pessoas. Porque a diferença aí, Gabriel, que eu vejo assim, ó, o cara para fazer as tarefas que ele tinha no dia a dia, ele era perfeito. As coisas dele fazia com excelência. No momento que ele teve que organizar e fazer pegar o exemplo de uma orquestra, o cara toca o trombete, né? A hora que ele tem que fazer a orquestra funcionar, com todo mundo ao mesmo tempo em sincronia, ele se perde.
Uhum. A conversa é outra, né? Mas é assim, né? Eu acho que aí entra um outro aspecto aí, né? Falta aquele gesto de humildade, né? A pessoa, ela sobe na arrogância dela e assim, né? Tanto os empresários como profissionais, como colaboradores, se enforcam na arrogância, né? Então, porque se um camarada desse, se ele se coloca numa posição humilde, de juntar o time, de dizer, estamos aí, quer dizer, falta realmente o senso de equipe, né? Falta alguma coisa que realmente para agregar, né? Mas eu acho que está muito mais nessa questão da soberba, às vezes da arrogância, né? Esse A gente caso, quando a já gente está falando desvia de... para um outro lado, né? Esse caso se aplica bem, por exemplo, nesse sentido do cara subir na hierarquia, né? Que a gente está colocando. Uhum, A minha experiência nesse sentido não foi de hierarquia, uhum, né? Ele não se tornou líder, né? O que eu subi foi o grau do cara, né? Do salário, do grau dele. uhum, E eu confesso que até hoje eu ainda estou me perguntando por que eu errei nessa história, né? O que eu tinha feito, o que eu fiz de errado nesse contexto. Vou dar um exemplo para vocês. A gente na empresa, algum tempo atrás, a gente desenvolveu um sistema de avaliação e gestão de evolução para uma empresa farmacêutica em São Paulo. Inclusive para a Hospira, uma multinacional, foi comprada pela Pfizer alguns anos atrás, enfim. E o que os meus colaboradores, na época, quando tivemos que escrever as regras, definir as regras de quem é que seria considerado para uma possível promoção, uma possível evolução de carreira dentro do planejamento que o sistema tinha, na avaliação dessa pessoa, desse potencial candidato, ele tinha que ser uma pessoa que excedia aquilo que ela fazia, aquilo que era a atribuição dela. Estava escrito lá que o cara que era assim excelente performador, né, que era um cara que fazia muito bem as coisas que ele fazia, ele não era considerado para subir de cargo. E essa regra, quando a parte da minha equipe se deteve com essa situação, eles vieram me perguntar, por que esse cara não é considerado, Gabriel? Eu falei, por que vocês acham que ele deveria ser considerado? Aí ele me disse, porque ele está fazendo tudo direitinho, ele foi bem avaliado, tudo que ele está fazendo está certo, ele tem feito bem aquilo, o trabalho dele. Eu falei, sim, cara, mas quem disse que ele fazer bem o trabalho dele nesse papel, ele vai cumprir bem o trabalho dele no outro papel, no próximo papel? Bem por aí. E aí eles ficaram me olhando assim, do tipo, caramba. Né? Como se aquilo fosse um desvendar, assim, tirava os olhos e falava assim, cara, eu não tinha pensado que era assim. Olha, tem umas experiências bem bacanas que eu já vi em empresas, de pessoal, antes de fazer a promoção, começar a fazer um rodízio das pessoas que estão na equipe, para, tipo assim, olha, na próxima semana você monta um calendário ali, e na próxima semana, o Cadu, a próxima semana ele é o nosso líder. Ele que vai conduzir, ele vai... Enfim, vamos ver a forma dele. Ou 15 dias, né? Um prazo um pouquinho maior. Né? Passado o tempo dele, entra o outro. Passado o tempo dele, entra o outro. Né? E aí ele vai poder ficar mais na condição de que tem que estar mentorando, que tem que estar suportando o outro, ajudando. Né? E eu acho que, assim, são... Exercício fantástico, cara. Se eu soubesse disso, eu podia ter feito diferente. Não, é verdade, é verdade. Eu já vi experiências bem bacanas disso, né? E a gente comentando disso, eu estou lembrando do aquele cara que apresentava, tinha um quadro no Fantástico, né? Como que é o nome dele? Cara, que é um vozeirão. E era dessa área de pessoas mesmo, né? Poxa, como que é o nome dele? Ele tem um nome diferente. Era o Max, não. Isso, Max Geringer. Max Geringer. Né? E interessante que agora, por esses dias, nos últimos 15 dias, ele tem aparecido no meu
meu feed ali, né? Com um curso, ele já está bem a idade mais avançada, né? Então, e assim, e cursos que ele está fazendo hoje por conta desse trabalho todo, né? Que ele sempre fez e que tinha esse quadro no Fantástico, né? Então ele se apresenta como sendo alguém que já participou disso e tal, e trazendo as experiências dele. Agora ele está também no meio digital aí, né? Tá se lançando no meio digital. Mas eu lembro que ele trazia umas coisas que eram fantásticas, né? Dentro do Fantástico, né? Que a proposta era essa mesmo. Tinha umas sacadas bem bacanas, né? Tinha umas sacadas muito bacanas. Eu me lembro que a época que passava esse programa, nós tínhamos bastante funcionários, né? Tinha mais de 60 pessoas, né? E tinha loja em Londrina, tinha loja em Maringá, e assim, e sempre também apoiando clientes, né? Porque tem um software também que eu implantei durante muito tempo, foi software de RH, né? De folha de pagamento, né? De gestão de pessoal, né? E aí, na hora que você vai levar esse tipo de produto, a gente acaba se deparando com essa situação nas outras empresas também. Mas ele tinha umas coisas assim muito interessantes que ele trazia uns exemplos que dava para a gente aplicar bastante, né? Eu lembrei porque o Gabriel falou, poxa, se eu soubesse disso, né? Tem algumas sacadas, né? O meu trabalho é poder estar separando realmente conteúdos de qualidade dentro da maior parte dos assuntos que estão relacionados principalmente a crescimento, a desempenho, a produtividade, a aumento de lucratividade das empresas, né? E a gestão de pessoas, porque esse assunto ele sempre vai ser um assunto que, cara, é inesgotável, né? Os problemas com o pessoal, as questões relacionadas a pessoas, elas são inesgotáveis, porque nós vamos poder tratar de assunto de contratação, às vezes melhores práticas, nós vamos poder falar de recrutamento e seleção, vamos poder falar enfim, né? São muitos os assuntos para serem abordados quanto a isso aí. É a questão do feedback, é a questão de aumentos, é a questão de faixa salarial, é a questão de promoção, é riquíssimo, é extenso, né? Vasto a quantidade de assuntos Infinito, que estão. né, João? É Infinito infinito. porque é um problema que todo mundo tem. Uhum. Porque Né? uma hora a gente vai estar falando sobre aumento salarial, sobre questões de categoria, né? Como é que está fazendo, repassando ou não repassando, né? No início do ano agora, em janeiro, teve muita gente que veio me procurar para dizer, João, 23% IGPM, o que é que eu faço? Falei, muito simples, repassa. Mas, João, eu falei, cara, como é que estão os teus custos? Por causa de energia elétrica e tal, quer dizer, você tem que botar tudo isso na ponta do lápis. O que você teve que fazer para colaboradores? Quer dizer, são vários os custos, né? São vários os tipos de despesa. Como é que você tratou cada uma? Ah, cara, eu tive aumento, sim. Pô, mas eu tenho medo e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, o que você não tem que ter, ou, né, para cada um, pelo menos 3 eu tive assistindo com isso, você tem que dar um aumento. É contratual? É contratual. Então, você vai dizer assim, ó, conforme cláusula contratual tal, nosso reajuste é pelo IGPM e tal, o IGPM do mês foi esse, tá aqui a fatura. Quer dizer, o teu cliente agora, ele é que vai ter que vir falar com você para dizer, meu, não consigo, e aí começa, né, eu percebi assim que muitos, teve um que estava paralisado. Eu falei, aí eu comecei a dar alternativas para ele, né? Uhum. Cara, para esse você pode manda o aumento para todo mundo e vem analisando caso a caso, né? Espera o teu cliente pedir, ou você vai querer chegando e dando Fazer para todo desconto, mundo. né? Outra coisa, fraciona isso, coloca 11,5% agora, 11,5% no meio do ano, né? Enfim, e o pior, esse cliente ele estava com os preços totalmente defasados, né?
E, poxa, eu falei, cara, é a hora de você corrigir, é o momento de você corrigir. Né? Puxa, João, cara, é verdade. Porque o que faltava, na realidade? Né? Faltava argumento, faltava... Né? Putz, assim, eu solto, quer dizer, aquele medo, então, a insegurança e a falta de argumentos, a falta de... Né? Quer dizer, eu sei que ele saiu da conversa e falou, cara, putz, mas você me abriu os olhos e agora, né, vou fazer assim, assim, assado. Tá, João, mas e com os contratos novos? Eu falei, o que tem os contratos novos? Ele falou, eu dou os 23. Eu falei, é claro, cara, você não tem uma tabela de preço? Você tem que atualizar a tua tabela de preço. Puxa, é verdade, né? Eu não estava... então, ele já estava preocupado em ajustar o dos outros que estavam lá atrás. E, pô, tá aí o momento de você... Bom, e é óbvio, né? Como é que está o mercado? Primeiro, cara, você faz a tua formação de preço, é assim, né? Tudo bem, você vai trabalhar o markup e tal, mas depois, como é que é? Estou competitivo ou não, né? Enfim, né? Então você vê que são assuntos dos mais variados e É caso a caso, né, João? Hoje eu muito rico. tive com o pessoal do Mufato hoje. Uhum, Qual foi o assunto? uhum, Reajuste do aluguel. uhum, Aí a conversa do cara, uhum, nós vamos reajustar seu aluguel em 22%. Falei, que bacana. uhum, GPM. Então, eu acho que você não vai nem reajustar, porque eu não vou estar aqui para pagar o aluguel uhum, novo. uhum, E aí, uhum, e o que ele citou na conversa? Isso aí que você falou, olha, para todo mundo eu estou levando os 22. Agora, uhum, dependendo da conversa de cada um, amigo, tem alguns que eu reajustei 22, tem uhum, alguns que eu reajustei 5. uhum. E vamos tratar a exceção e cada Exato, um é de um caso a jeito, né? caso. Uhum. Caso a Não, caso. e o Vamos que dar a o susto gente... em todo mundo, depois a gente negocia. Exatamente. E o que a gente tem, Cadu, que é para a gente ir encerrando, que já deu aqui uma hora Já deu tempo, a né? nossa conversa, né? Mas é, a experiência que eu tive, por exemplo, com clientes de software, que a gente tinha mais de 500 contratos, né? Era assim, cara, solta o reajuste para todo mundo. O que acontece, cara? Muitos dos clientes, bom, primeiro, é contratual, não estamos fazendo nada fora e jamais vou recomendar para qualquer um fazer isso, né? Mas a maioria dos clientes nem se dão conta de que houve o reajuste. Tá certo que nós estamos falando de 23% agora, é gritante, né? Mas, normalmente, 5, 7, 8, né? Muitas vezes o cliente nem se dá conta disso. Então, a maioria acaba não tendo, não se pronunciando. O que acaba se pronunciando é uma minoria, pô, e aí fica muito mais fácil. Outra Lógico, coisa, a exceção. a, é, e tá aí a questão, a oportunidade que você tem de conversar com o cliente, cara, de alinhar outras coisas, né? Dependendo do assunto que você está tratando, né? De vender um outro produto, quer Sim, dizer, às vezes você não vai dar o aumento para ele, mas você coloca um outro produto, você, sim. né? Então, o que tem acontecido, o que a gente vê? Falta protagonismo no final da história, né? Falta Sim. protagonismo. O empresário que é tipo assim, meu, já estou aí cansado e tal, mas e por que isso tudo? Mas o assunto que está relacionado a metas, a questão do engajamento, né? Você vai ver, semana que vem você vai ver um vídeo sobre engajamento que eu vou colocar, né? E aí você vai ver, traz umas reflexões muito interessantes para nós. E o fato é que muito empresário está na zona de conforto, cara. Né? Tem muita gente que tá assim, não, eu quero que aumente, eu quero que melhore, eu quero que isso, eu quero que aquilo, mas, cara, até que ponto que você está comprometido com esse negócio? Né? Então, porque sair só, claro, você tem que preparar a estrutura, mas sair só passando números para os outros e indo pescar, e todo mundo sabendo que você está indo pescar, cara, você magoa mais o teu colaborador do que... Né? É Exatamente. muito mais honesto você chegar e falar, cara, eu estou me preparando para isso, todo mundo está sabendo que você está se preparando para isso e porque eu tenho um time que responde pelo que eu preciso que responda aqui. Né?
Então, bom, mas é isso. O Gabriel vai voltar a abrir o vídeo dele ali para a gente se despedir? Acho que não. Ele está com os... Saída lá. ele está com os João, pedreiros mas, lá que estão no escritório. Uhum. Valeu a experiência aí. Obrigado aí pelo Cadu. convite do curso aí que você vai estar fazendo. E eu espero agora em março, estou com a expectativa da gente retomar a nossa mentoria lá, tá? Bacana, Cadu. Legal, a gente está à disposição. Eu que agradeço muito você, a parceria aí, acho que em todos os momentos. Preciso pegar um depoimento do Condoli, vai estar aqui, né? O Cadu vai conhecer ele oportunamente, que passou por uma situação que eu ajudei a administrar recentemente, de uma saída de sócio, né? De um cara que veio para sócio, mas não chegou a ser sócio, mas que causou uma... mas isso aí, à parte, isso aí é assunto para ele comentar, não é para mim, né? Assunto de mentoria a gente não traz, né? Mas o bacana dele, essa semana, tá me procurando e dizer assim, João, eu queria falar uma coisa para você, cara. Foram as 2 melhores semanas que eu tive na empresa, tá? Em negócios, em tudo. Ele falou, cara, melhorou tudo. Falei, é claro que melhorou, né? E aí ele deu o feedback, né? Porque ele colocou, ele levou a energia dele para dentro do negócio, se viu na condição de ter que, aquela história, né? Da gente, a hora que vem um cachorro grande pro lado da gente, o que a gente faz, né? Cara, você pode ser o maior bundão, andar na rua desse jeito, mas a hora que surgiu o perigo, pô, você muda, né? Muda tudo, né? Mas é isso, Cadu. Obrigado, beleza, cara. Obrigado pela parceria, obrigado pela amizade, obrigado pelos feedbacks que você tem dado. Beleza, João. Gabriel, prazer em revê-lo. Obrigado aí pela parceria, pela paciência, né? Que você acabou ficando aí. Né, nós falamos até de 40 minutos, já deu 1 hora e pouco. Né, não, você ficou no escritório. Isso aí, Gabriel. Tá? Fala as coisas que eu acabei nem falando no início aqui, porque hoje não foi necessário, né? Que é sem julgamento de valor, aquela coisa toda. Né? Mas é isso. Então, beleza, João. Encerramos por aqui. Um abraço, Gabriel. Boa noite, abraço, Cadu. Boa noite para vocês e um ótimo descanso. Valeu. Aí. Tá bom? Obrigado, Valeu, João. Deus abençoe. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Tchau.